Enquanto os bancos aguardam o Superior Tribunal de Justiça apreciar o agravo deles em recurso especial interposto contra a homologação do aditamento ao plano de recuperação judicial, eles resolveram questionar o juiz da recuperação judicial em relação ao que foi acertado lá no aditamento ao plano de recuperação judicial, que ocorreu lá em 2020. Como os bancos são credores aderentes às opções de reestruturação 1 e 2, eles possuem prioridade em receber os seus valores devidos por meio de 100% do valor excedente a 6,5 bilhões de reais que a Oi receber de recursos provenientes das liquidações da venda da Oi Móvel e da venda do controle da Vital, a serem pagos até o último dia do ano em que aconteceu essa liquidação. Sendo que, para o pré-pagamento desta dívida com os bancos, a Oi terá desconto de 55% em cima do valor da dívida original e ainda terá o direito de pagar em 3 parcelas, ou seja, cada parcela correspondente a um exercício. Primeira parcela até o final de 2022, segunda parcela até o final de 2023 e quarta parcela até o final de 2024. Porém, a Oi diz em seu parecer econômico que é uma opção dela realizar esse pré-pagamento e receber esse 55% de desconto, uma vez que esta dívida tem vencimento somente lá em fevereiro de 2035, tem carência de juros e do valor principal de 5 anos, e o valor dos juros é de 80% do CDI, que serão pagos pela Oi semestralmente. Mas os bancos dizem que é uma obrigação da Oi pagar esses bancos até o último dia deste ano de 2022, porque de acordo com os bancos, a Oi recebeu mais de 20 bilhões de reais pela venda dos seus ativos móveis somados ao controle da Vital que foi vendida para o BTG. Para quem não assistiu o último vídeo que eu fiz aqui no canal, vou deixar um card bem aqui em cima. Assistam esse vídeo para vocês poderem entender melhor o que está acontecendo e depois voltem para este vídeo, porque neste vídeo eu trago um detalhe importante para discutirmos em relação a estes requerimentos dos bancos. No aditamento ao plano de recuperação judicial, nós vemos que a Oi terá que destinar 100% do valor da receita líquida dos eventos de liquidez que ultrapassaram o montante de 6,5 bilhões de reais para antecipar o pagamento desses bancos. Olhem só, galera, para esse detalhe: receita líquida dos eventos de liquidez. O que o próprio aditamento ao plano de recuperação judicial diz? Ele diz que receita líquida dos eventos de liquidez significa a soma da receita líquida da alienação da UPI Ativos Móveis e dos recursos da alienação parcial da UPI Infraco, que, olha agora o detalhe, hein, efetivamente ingressarem no caixa da Oi. Agora eu pergunto, todo aquele montante referente ao preço que Vivo, Claro e TIM pagaram pela Oi Móvel, ou seja, 16,5 bilhões de reais, e todo aquele montante de 12,9 bilhões de reais que foi o preço pelo qual o BTG comprou o controle da Vital, esses dois montantes somados, que dá um valor de 29,4 bilhões de reais, esse valor total passou efetivamente pelo caixa da Oi? A resposta é obviamente que não. Isso porque a companhia utilizou esses recursos de M&A da venda da Oi Móvel e do controle da Vital para amortizar outras dívidas que ela tinha. Como nós podemos ver aqui no balanço do segundo trimestre de 2022, a companhia obteve um caixa líquido de aproximadamente 5,1 bilhões de reais devido ao fechamento da venda da Oi Móvel e da venda do controle da Vital. O restante dos valores recebidos foram utilizados para pagar o BNDES, por exemplo, 4,7 bilhões de reais, os bonds de 2026, 4,4 bilhões de reais e o empréstimo ponte da Oi Móvel no valor de 2,4 bilhões de reais. Também o acordo de Locked Box no valor de 1,4 bilhão de reais e as debêntures conversíveis da Vital no valor de 3,5 bilhões de reais. E a companhia declarou uma posição de caixa final no segundo trimestre de 2022 de 5 bilhões de reais. E então isso deixou os bancos malucos, porque segundo eles, a receita líquida dos eventos de liquidez deveria ser destinada para o pagamento deles, e não foi. Eles acusam a Oi de ter destinado esses valores de receita líquida dos eventos de liquidez para
pagamentos de obrigações não contempladas no aditamento ao plano de recuperação judicial, o que pode ameaçar gravemente a capacidade da Oi de cumprir com o pagamento desses bancos. Os bancos ficaram indignados pela Oi ter pego 4,6 bilhões de reais da venda da Oi Móvel para pagar o BNDES. E o pior de tudo, o valor nem chegou a entrar no caixa da companhia. A Claro, a Vivo e a TIM pegaram esse valor de 4,6 bilhões de reais e depositaram diretamente na conta do BNDES, por conta e ordem da Oi. Então, o fato de que esse recurso nem chegou a transitar no caixa da companhia, os bancos alegam que a Oi tenha usado de uma manobra para que esse valor não entrasse na composição de receita líquida de eventos de liquidez. Os bancos ainda reclamam que uma parte dos recursos provenientes da venda do controle da Vital, que deveria ser revertido para o pagamento deles, a Oi foi lá e realizou um encontro de contas com a Globenet, ou seja, alocação de recursos da parcela secundária da alienação UPI Infraco, que deveria ser recebido para quitar as obrigações concursais da companhia. Mas a companhia foi lá e fez esse encontro de contas com a Globenet, que é um credor que sequer está relacionado na recuperação judicial. E os bancos defendem que, independentemente desses recursos terem sido transitados ou não no caixa da Oi, eles deveriam ser utilizados para o pagamento deles próprios, os bancos locais. Nós vimos ali no começo do vídeo o que diz o aditamento ao plano de recuperação judicial, que receita líquida dos eventos de liquidez são as que efetivamente ingressarem no caixa da companhia, provenientes da venda da Oi Móvel e da venda do controle da Vital. Então os bancos ainda falam para o juiz que a companhia possa ter utilizado aí de manobras para não honrar com esta obrigação de pagamento desses bancos e pedem ao juiz que ele intime a Oi e o administrador judicial para que eles detalhem de forma pormenorizada os valores que entendem que devem ser considerados para a composição da receita líquida dos eventos de liquidez, destacando os recursos oriundos da alienação da UPI Ativos Móveis e da UPI Infraco, bem como as despesas deduzidas conforme delimitação do aditamento ao plano de recuperação judicial. E também que detalhem de forma pormenorizada como será o cumprimento da obrigação de pagamento desses bancos no ano de 2022, indicando o valor que entendem que deverá ser rateado entre os credores aderentes às opções de reestruturação 1 e 2 e quanto será destinado a cada credor. Então os bancos pedem uma retificação do parecer econômico que foi apresentado pela companhia junto à 7ª Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, porque lá não consta no cronograma o pagamento desses bancos ainda este ano. E vocês, o que vocês acham? Quem está certo nessa história? Os bancos ou a Oi? Deixa aqui nos comentários. Vale lembrar aqui que a companhia terminou o segundo trimestre de 2022 com um caixa disponível de 5 bilhões de reais. E neste trimestre em que estamos, ou seja, o terceiro trimestre de 2022, a companhia tem valores significativos a receber em seu caixa. Vamos lá. No mês de julho de 2022 não entrou nenhum recurso referente à alienação da UPI Móvel e nem em relação à alienação da UPI Infraco. Mas no mês de agosto de 2022, mais especificamente até o dia 20 de agosto de 2022, entrou no caixa da Oi aqueles 10% do valor da alienação da Oi Móvel, aquele valor que estava retido como escrow, que é muito comum acontecer em transações tipo M&A, como o closing da venda da Oi Móvel aconteceu no dia 20 de abril. Esses 10% teriam que entrar no caixa da Oi em até 120 dias, a contar da data do closing da operação. Então isto nos leva até o dia 20 de agosto de 2022. E o valor é de 1,4 bilhão de reais. E em relação à alienação da UPI Infraco, ou seja, da venda do controle da Vital, que ocorreu no dia 9 de junho de 2022, a Oi deveria receber em até 90 dias, a contar da data do closing da operação, ou seja, no dia 9 de setembro agora que passou, o valor da parcela primária adicional 1, ou seja, a Oi recebeu no dia 9 de setembro de 2022 1,2 bilhão de reais referente
referente a esta parcela primária adicional 1. Também nessa mesma data, ela recebeu mais 1,5 bilhão de reais referente à incorporação do investidor na Vital. E também a parcela primária adicional 2, no valor de 360 milhões de reais. Mas não acabou por aqui. Ainda nesta mesma data, dia 9 de setembro de 2022, a companhia recebeu em seu caixa o pagamento de dividendo Telemar no valor de 2,7 bilhões de reais. E somando todos esses valores, a Oi recebeu neste trimestre em seu caixa 7,3 bilhões de reais. Como eu disse anteriormente, a companhia já tinha terminado o segundo trimestre de 2022 com 5 bilhões de reais em caixa. E agora, neste novo trimestre, o terceiro trimestre de 2022, o caixa da companhia está sendo encorpado com 7,3 bilhões de reais. Na divulgação do balanço do terceiro trimestre de 2022, que acontecerá no dia 10 de novembro de 2022, a companhia divulgará ao mercado um caixa bastante robusto. Isso também explica por que os bancos estão fazendo esse movimento agora, perto do final da saída da recuperação judicial. O juiz ainda não decidiu em relação a esses requerimentos dos bancos, se ele irá deferir ou não, e o processo ainda permanece em fase de conclusão ao juiz. Ou seja, quando o processo entra nessa fase, é sinal que haverá uma decisão do juiz em relação às petições que entraram no processo recentemente, como essas petições que os bancos fizeram. Então é muito provável que nesta semana nós tenhamos uma decisão do juiz. E assim que esta decisão sair, nós estaremos compartilhando com vocês aqui no nosso canal. Então se inscreva logo no nosso canal e ative logo o sininho de notificações. E se o conteúdo deste vídeo fez sentido para você ou agregou algum valor para você, por favor, clique no botão valeu aqui embaixo como forma de retribuição às informações obtidas aqui. Curta este vídeo e compartilhe com seus amigos. Um grande abraço a todos e até a próxima!